Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Adel. Nós vamos dar início a uma nova playlist aqui no canal, na qual nós vamos tratar sobre a disciplina de resistência dos materiais. Vamos fazer uma série de análises aqui relacionado às tensões, aos esforços internos que surgem na estrutura e de que forma os materiais que compõem a estrutura, principalmente estruturas de concreto armado, estruturas metálicas e estruturas de madeira, né, que são as estruturas correntes, né, hoje em dia na nossa engenharia, para que a gente entenda, né, de que forma a gente encontra as fórmulas e como utilizar essas fórmulas e como interpretar de forma correta os materiais para que a gente tenha um dimensionamento ideal adequado. Seja bem-vindo. Bom, então a gente vai começar, vou mostrar para vocês um roteiro na qual a gente vai fazer um resumo da disciplina de análise de estruturas, tá? Ou seja, a teoria das estruturas, para que a gente consiga, a partir daqui, a gente elaborar um roteiro que nós vamos seguir a partir da retirada de dados da estrutura, ou seja, os esforços externos da estrutura, para analisar a estrutura internamente, ok? Então, para a gente começar, eu tirei um exemplo aqui, uma viga de 8 metros, sujeita a um carregamento de 80 quilonewtons por metro. Né? A gente vai fazer essa análise agora. Vamos retirar a partir da estática, ou seja, das três equações da estática, a gente vai retirar aí as informações para encontrar quais são os esforços que surgem aqui nesse ponto A, que eu chamei de reação em A, e aqui nesse ponto B, ou seja, nesse vínculo, nesse apoio, que eu chamei de RB, tá? Lembrando que as equações da estática que me dão as informações quando a estrutura é isostática são essas três aqui, tá? Ou seja, a somatória de forças na horizontal tem que ser zero, somatória de forças na vertical tem que ser zero, somatória dos momentos fletores em um momento, em um ponto, seja em A, seja em B, tem que ser zero, tá? A convenção de sinal que eu utilizei, da esquerda para a direita positivo, o contrário negativo, de baixo para cima positivo, o contrário, ou seja, de cima para baixo negativo. Momento fletor horário positivo, momento fletor anti-horário negativo. Então veja o seguinte, como eu não tenho esforços nessa estrutura que atuam na direção horizontal, no eixo X, então eu já vou desconsiderar nessa primeira equação aqui, tá? Eu não tenho esforços na horizontal. Então eu vou trabalhar com essas duas incógnitas aqui, essas duas equações. Forças verticais e momentos fletores, tá? Então, quem é que age na vertical aqui? Esse carregamento, tá? Ele age de cima para baixo, e as reações nos dois apoios, eles agem de baixo para cima. Então, como são duas incógnitas, lembra que de baixo para cima eu digo que é uma força positiva, de cima para baixo eu digo que é uma força negativa. Então, eu tenho RA e RB positivos, e essa força de 20 kN por metro, por isso que eu multipliquei por 8 aqui, porque é uma força de 20 com uma intensidade de cada metro, ela pesa 20. Então, ao todo, ela pesa 20 vezes 8, tá? De modo que, ao final, eu vou ter a reação em A mais a reação em B, elas têm que ser de uma intensidade de 160 kN na vertical de baixo para cima. Eu sei que cada um, porque essa estrutura ela é linear, ou seja, eu não tenho nenhum outro carregamento aqui, eu sei que cada reação dessa vai absorver metade desse carregamento, tá? Mas nem sempre eu vou ter uma viga ou uma estrutura na qual eu tenha um carregamento apenas. Às vezes eu posso ter uma viga que descarrega de forma concentrada uma força aqui, a gente vai ver futuramente exemplos assim, tá? Como eu tenho duas incógnitas aqui, eu vou chamar essa equação de equação 1 e vou partir para encontrar os momentos fletores, tá? É o que eu fiz aqui, ó, tá? Eu peguei, travei a minha estrutura aqui, ou seja, eu adicionei uma rótula aqui e a partir daqui eu vou analisar quais são os esforços que causam momento nessa estrutura. Lembrando, horário positivo, anti-horário negativo, tá? Então, é o que eu tenho aqui. Somatória dos momentos em B,
tá? Que eu estou analisando aqui em B, tem que ser 0. Ou seja, quais são as forças que causam momento fletor nessa minha estrutura? Essa reação em A, e ela está a uma distância do meu ponto analisado de 8 metros, então vai ser RA vezes 8. Lembrando que momento fletor é força multiplicado por uma distância. Então a força é RA, a distância é 8 metros. Menos, por que eu coloquei menos? Porque essa estrutura vai tentar fazer essa força, vai tentar fazer essa estrutura girar em sentido anti-horário. Então eu coloquei menos aqui. Carga de 20 multiplicado pela magnitude dela, ou seja, ela tem uma magnitude de 8, ela age ao longo de 8 metros, multiplicado por um ponto. Se eu quisesse concentrar essa força de 20 vezes 8 num ponto, ele estaria no meio do vão. Por isso que eu dividi o vão por 2 aqui, tá? Toda a carga distribuída, eu posso fazer uma simplificação e aplicá-la toda ela em um ponto único da estrutura, tá? Que é na metade do vão, tá? Então, por isso que eu dividi 8 por 2 aqui. Tudo isso tem que ser igual a zero. Então, 8RA, que é essa multiplicação aqui, menos toda essa multiplicação, 640, tem que ser zero. Ou seja, RA vai ser 640 dividido por 8. RA, lembra? 80 kN. Aqui vai ser 80, aqui vai ser 80. As duas somadas vão dar aqueles 160, tá? Porque, já falei, é uma estrutura linear, toda equilibrada. Então, eu só substituí o valor aqui da RA aqui de 80 para achar RB. Fiz um jogo algébrico aqui, trouxe os 80 para esse lado da equação e encontrei que RB também vale 80 kN. Então, eu tenho o seguinte, a partir de agora, eu vou achar o esforço num ponto, seja ele de cortante, ou seja, a estrutura tende a ser cortada, cisalhada, dependendo de onde eu tenho esses esforços de reação de apoio e carregamento da estrutura, tá? Então veja o seguinte, se eu tenho uma força vertical aqui em zero, tá vendo aqui em zero, de 80 kN, isso quer dizer que um lado da estrutura está tentando subir com 80 e o outro lado está tentando descer. Então eu tenho ali no apoio, sempre nos apoios, os esforços de cisalhamento são máximos, tá? Ou seja, aqui nesse ponto zero, o cortante zero é 80 kN de intensidade e eu não tenho momento fletor aqui, tá? Porque eu não tenho distância, ok? Se a distância é zero, logo eu não tenho momento fletor, que é o que eu coloquei aqui, tá? Vamos lá, a gente vai caminhar 1 metro para a direita na estrutura. Então tá aqui, ó. Caminhei 1 metro e enxergo isso aqui agora, tá? Eu tenho aí uma força que age no apoio com 80 kN e uma força distribuída ao longo de 1 metro. Então eu fiz um corte na estrutura e ignoro o que está à direita da estrutura e considero só o que está aqui antes do corte. Eu fiz um corte aqui, tá? Então, nesse ponto onde eu cortei, eu vou ter um esforço cortante e um momento fletor que mantém essa estrutura estática parada. Então, quais são o somatório de forças na vertical? Só corrigir aqui, que aqui está horizontal ainda, tá? Bom, então, vamos continuar aqui. Eu fiz a correção, é o somatório de forças na vertical, ok? Quem age na vertical é essa força de 80, essa força distribuída e esse esforço cortante aqui que eu não sei quanto vale. Então tá aqui, ó, 80. Lembrando que de baixo para cima é positivo, menos 20 vezes 1, porque a força está distribuída ao longo de 1 metro, menos esse esforço cortante aqui que eu não sei quanto vale, tudo isso tem que ser igual a zero. Ou seja, eu tenho 80 menos 20, isso quer dizer que esse esforço cortante aqui é da ordem de 60 kN. E esse momento fletor, eu estou analisando o momento fletor aqui nesse ponto, tem que ser zero, então vai ser força vezes distância, 80 vezes 1, menos 20 vezes 1, que é a distância, vezes o ponto de aplicação, é a distância dividido por 2, menos o momento fletor nesse ponto, tudo isso tem que ser igual a zero. Então eu tenho 80 menos 10, isso quer dizer que esse momento fletor aqui é de 70 kN vezes metro, tá? Vamos caminhar um pouquinho agora na estrutura. Vamos agir a 2 metros. Vamos ver como ela se comporta, tá? Aqui, ó. Faço a mesma análise, tá? Agora eu estou a 2 metros, corto a estrutura
Esqueço o que está à direita e considero só o que está à esquerda para analisar os esforços nesse ponto aqui. Veja que eu vou caminhar na estrutura de modo a analisar quais são os esforços que vão surgindo nos pontos que eu estou escolhendo aqui a cada metro, tá? Mas a gente vai ver que ao longo do curso a gente pode escolher em outros pontos analisar a estrutura, quais são os esforços que surgem naquele ponto escolhido, tá? Então eu tenho agora 80, tá aqui, menos 20 vezes 2, porque são 20 km por metro ao longo de 2 metros, menos esse esforço cortante no ponto 2, ou seja, V2, isso tem que ser zero, vai dar 80 menos 40, ou seja, esse meu esforço cortante nesse ponto aqui é da ordem de 40 kN, tá? Da mesma forma, qual é esse momento aqui? Esse momento vai ser força vezes distância, 80 vezes 2, está aqui, menos força vezes distância, 20 vezes 2. Como é uma carga distribuída, o ponto de aplicação dela é no meio do vão. Por isso que eu dividi 2 metros por 2, menos esse momento fletor aqui nesse ponto, tudo isso tem que ser zero. 160 menos 40, eu tenho um momento fletor agindo nesse ponto da ordem de 120. Se você for percebendo, a estrutura, os esforços de cortante, eles vão diminuindo conforme eu vou caminhando para o centro da viga, e o momento fletor faz o inverso. Ele começa com zero lá no apoio e ele vai aumentando conforme eu vou chegando no meio da viga, tá? Vamos lá, ponto 3, ou seja, eu caminhei mais 1 metro, agora eu vou analisar essa estrutura em 3 metros. Cortei a estrutura, esqueço o que está à direita e considero só o que está à esquerda. O somatório das forças na vertical vai ser 80 menos 20 vezes 3, menos esse esforço cortante aqui. Tá aqui, 80 menos 20 vezes 3, menos o cortante no ponto 3, tem que ser zero. Isso vai me dar 80 menos 60, ou seja, esse esforço cortante aqui nesse ponto do apoio é 20 kN. E o momento fletor, força vezes distância, 80 vezes 3, menos força vezes distância, 20 vezes 3. Só que é uma carga distribuída que tem um ponto de ação no meio do vão. Então é 3 sobre 2, menos o momento fletor nesse ponto, menos M3, tudo isso tem que ser zero. 240 menos 90, o meu momento fletor naquele ponto ali é de 150 kN vezes metro. Vamos lá. Analisar a estrutura em 4 metros. Então, cortei a estrutura, esqueço o que está à direita, considero só o que está à esquerda. Somatório das forças na vertical é esse 80 e esse 20 ao longo de 4 metros. Menos esse esforço cortante aqui no ponto. Tudo isso tem que ser zero, 80 menos 80, ou seja, no meio do vão, o meu esforço cortante é zero. Em compensação, você vai ver que o momento fletor vai ser máximo, tá? Então tá aqui, 80 vezes 4 é um momento aqui. 20 vezes 4 vezes 4 sobre 2, porque é uma carga distribuída com uma amplitude de 4 e o ponto de aplicação dela é o vão sobre 2, tá? Esse vão de análise aqui. Menos o momento no ponto 4, então eu vou ter aí um momento fletor máximo de 160 kN vezes metro, tá? E aí eu vou repetindo esse roteiro e aí eu vou encontrando os esforços em todos os pontos dessa estrutura a cada metro, tá? Então veja aqui, ó, aos 5 metros, cortei a estrutura, considero só o que está aqui antes do meu corte. 80 menos 20 vezes 5, 20 vezes 5, menos esse cortante no ponto 5 é zero. Eu vou ter um esforço cortante, veja que agora ele é negativo, e a gente, quando for analisar graficamente, a gente vai entender, tá? Da mesma forma, o momento fletor agora ele começa a diminuir, ele era 60 máximo, agora ele vai diminuindo, tá? Aos 6 metros, fiz análise, acompanhe o roteiro aqui que você vai entender tudinho, tá? Aos 7 e quando cheguei do outro lado no apoio, tá? Eu tenho esses valores aqui, ok? A gente vai ver na próxima aula que quando você faz essa análise, a gente precisa desenhar um diagrama, tá? De momento fletor e esforço cortante. E a gente vai ver também na próxima aula como encontrar uma equação geral que, ao invés de eu ficar fazendo análise de ponto a ponto, eu encontro uma equação. Essa equação ela vai me dar os esforços
entre pontos de aplicação de força ou entre apoios, tá? Porque a gente pode ter uma variação na força ao longo de uma distância X. Então eu vou ter equações para cada mudança de aplicação de força. Não é o caso aqui, como a gente analisou essa estrutura, não havia alteração na força, ela era 20 de início ao fim, então eu tenho uma equação única. Não é o caso de às vezes eu ter várias forças diferentes agindo sobre a estrutura, tá? Mas a gente vai ver ao longo desse curso como encontrar essas N equações necessárias para você dimensionar corretamente, analisar, né, corretamente essas estruturas aí. Eu agradeço muito a tua atenção, te desejo uma boa sorte. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu curtir aqui nesse vídeo. Boa sorte, bons estudos e até a próxima aula.